agora sobre gestores aperfeiçoados o tempo todo. Eu extraí uma empresa do artigo do LinkedIn, Top Companies 2018, onde os brasileiros sonham trabalhar, e a Nestlé, que nesse ano completa então 150 anos de vida. Eu quero falar um pouquinho dela porque conheci a Nestlé na década de 80, enquanto executiva da Visconti, trocava figurinha ali com alguns gestores, e naqueles dias ela já era uma empresa de excelência. E ela declara que sucesso significa traçar carreiras longas dentro da empresa, participar de grandes projetos. Então, para a Nestlé, o orgulho de pertencer ao quadro de funcionários da empresa é tamanho que se espalha para os familiares dos empregados. Hoje ela tem 220 mil funcionários nas unidades aí mundiais e ela acaba de criar um programa de mentoria reversa, através do qual estagiários e aprendizes se tornam mentores de diretores e VPs, oxigenando o quadro de executivos, né? Ideia interessante. Então, quem não ouviu falar também sobre Jack Welch? Sabemos que foi um CEO da GE. Interessante observar que seu primeiro emprego foi na GE. Ele veio de dentro da GE e subiu ao topo após 20 anos de trabalho. Welch, de fato, foi muito admirado, mas isso não foi mérito dele apenas. A história conta que a GE teve antecessores tão bons quanto Welch por mais de um século. Algo de extraordinário, gestores bem preparados. E isso é o que acontece com a maioria das empresas longevas, homens treinados internamente para uma carreira sucessória. O treinamento para um alto gestor envolve muitos desafios e avaliações rigorosas ao longo da sua trajetória. Então prepara hoje, amanhã, depois, continua preparando, né? Você tem um programa de desenvolvimento de gestores de sua empresa? Se não tiver, haverá um grande hiato de liderança. O suposto salvador que vem de fora, de outra cultura, dificilmente dará os mesmos resultados que alguém que é criado da casa, desde que bem preparado, claro. A transferência de experiência é um processo longo. É preciso subir um degrau de cada vez para ser um profissional consistente. O tempo é necessário para amadurecermos. Planejamento de sucessão é coisa séria. Sucessão de gestores, sucessão do número 1, sucessão familiar. Outro fato é o dirigente centralizador, que não desenvolve ninguém e quando envelhece ou se afasta ou morre, a empresa declina. Uma pena, né? Quantas empresas implodem por causa disso? A ausência de alguém bem preparado ali na direção da empresa. Possuir alta performance é ir além do esperado. Pessoas de alta performance são aquelas altamente motivadas, que estão dispostas a melhorar constantemente e buscar objetivos mais ousados. A capacitação técnica e formação acadêmica estão longe de ser o suficiente. As empresas procuram profissionais com habilidades pessoais que já são consideradas imprescindíveis para o bom funcionamento de uma empresa. Então, eu quero deixar para vocês algumas coisas necessárias, porque há muito que falar nesse item, mas algumas qualificações que continuam fazendo diferença. Visão clara e forte. A visão é imprescindível porque, além de retratar a amplitude, ela delimita a trajetória. Então, ninguém vai para um lugar certo se não tiver uma visão muito clara e consistente. Comunicação. Um líder de alta performance sabe se comunicar. Possui boa conexão com a equipe, tem sinergia, é capaz de manter relacionamentos positivos e produtivos. É assertivo, sabendo comunicar suas necessidades e objetivos claramente. Habilidades suaves da Harvard para a prática do dia a dia. Não se esqueça. Sorria. Aperte as mãos, contato com os olhos, escute, use o primeiro nome da pessoa, tenha sempre atitude positiva e fale por favor e obrigado. Isso faz diferença no ambiente de trabalho. Posturas essenciais dos 3 Cs.
Deus me deu um insight dos 3 Cs quando eu estava numa situação muito difícil em um cliente, onde os gestores, a maioria deles, não conseguiam cumprir as datas de cronograma. E aí então eu entendi que ninguém dá aquilo que não tem. Ou você tem o perfil certo, no lugar certo, ou não tem a pessoa que você precisa, né? E os 3 Cs falam de competência. A competência que é formada por conhecimento, habilidade e atitude. Inclusive, foi feita uma pesquisa porque algumas pessoas que recebiam o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento, com mais ou menos as mesmas habilidades, não tinham sucesso igualmente. Então, o que faz diferença? As atitudes. Comportamento. Há muitos adjetivos de um bom comportamento, mas considero 3 de grande relevância. Responsividade, chamar a responsabilidade para si, dignidade e lealdade. Isso no ambiente de trabalho faz muita diferença. Qualquer ambiente, mas de trabalho especialmente. É bem ruim você trabalhar com pessoas desleais, hein? Que te traem pelas costas, que denigrem o ambiente de trabalho. É a laranja podre, né? Acrescentaria aqui os novos conceitos da Harvard, que é chamada psicologia positiva. Pensar e falar coisas positivas. Felicidade que atrai coisas boas. Ser agradecido sempre. Estar em flor. Hein? Caráter, então, Aristóteles declarou que a virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole e corajosos ao praticarmos atos de bravura. A primeira coisa a ser procurada em qualquer tipo de líder ou gestor deveria ser o caráter. Traços de um bom caráter. Honestidade, humildade. Honestidade, aquele que é verdadeiro em seus atos e declarações, não propenso a enganar, mentir ou defraudar. Está fazendo falta nos dias atuais, hein? Está fazendo muita falta. A humildade também no ambiente corporativo é outra necessidade. As pessoas normalmente são altivas, soberbas. Eu também já fui assim. Não sou mais, graças a Deus, mas a humildade é sempre bem-vinda. É a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. E integridade, né? Pessoa que tem palavra, que não se fragmenta por nada, não se vende por nada. Ela não se vende por favores ou agrados, ela tem escrúpulos. Isso faz uma diferença total. Ousadia e perseguição, isso é imprescindível no líder, hein? Todos nós, no momento que precisamos ser ousados, dá aquele friozinho na barriga, mas a nossa coragem deve ser maior que o medo. Os riscos geram desconforto e eles muitas vezes tentam nos paralisar, mas nós precisamos ignorar os riscos de não mudar, perpetuando negócios prontos para a transformação. Rancharan fala muito sobre ter uma organização direcionável e ágil, ou seja, ter tudo em ordem e pronto para tomar decisões, poder apertar botões em momentos de mudanças de prioridade. Isso é ousadia, é percepção. Que lado está indo o vento? Então, perceber antes, antever, né? Desenvolver pessoas, motivar e levar as pessoas a fazerem o que julgam não poderem fazer. É inspirar confiança, apoiar e dizer que podem. Apoie e elas produzirão mais. O líder de alta performance é sempre uma inspiração para a equipe. Eu me lembro com saudade das pessoas que eu tive acima de mim no Citibank, na Fiat, na Cisper. Fizeram diferença na minha vida, né? Então, desenvolver pessoas não é difícil. Verifique o potencial, inicie o processo de delegação, vá atribuindo aos poucos a responsabilidade, autorizando e cobrando resultados. E acompanhando, né? A orientação e acompanhamento é fundamental. A pessoa deu-se bem naquela tarefa, atribua outra de maior responsabilidade e de forma gradativa até o potencial que aquela pessoa tenha, né? Então,
Busque entender quem é aquela pessoa que está com você em termos de competência, de comportamento e de caráter e desenvolva essa pessoa em todo o potencial que ela tiver de melhor. Quando tratamos as pessoas de forma superior, elas se tornam superiores. Busque cuidar das pessoas que estão sob sua responsabilidade, compreender a situação do outro, conectar-se e demonstrar preocupação com os colaboradores é essencial para a boa liderança. Inspirar segurança e estabilidade aos seus colaboradores. Ser capaz de mediar e solucionar conflitos de maneira assertiva e justa, de forma que nenhum membro da equipe se sinta prejudicado. Não ameaçar, não defraudar, não cometer maldades. E por último, então, entregar resultados, né? Avalie o desempenho e atinja os resultados. O estilo de liderança que aprendi e que sempre exerci é um modelo descentralizado. É muito fácil você delegar poderes de forma controlada e ir avaliando, né, durante a jornada. Os resultados são atingidos com muito empenho e competência. Não tem jeito, tem que ser diligente, tem que fazer o melhor e o tempo todo buscando melhorar. Só assim, né, os resultados virão. Então, quando fazemos o melhor de tudo que nos chega às mãos e fazemos com amor, atingimos excelência. A excelência deve ser buscada desde o início, meio e fim de cada processo no atingimento de determinado resultado, através das várias pessoas e etapas envolvidas. As metas devem ser exequíveis, mensuráveis e desafiadoras. Ok? Vamos em frente, né?